Eu queria começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui têm certeza que foram chamados por Deus? Vamos lá, gente. Deus te chamou para alguma coisa. Quantos têm certeza que foram chamados por Deus? Uau! Por mais que em alguns momentos da vida da gente a gente possa até duvidar, mas Deus com certeza chamou a mim e a você para um propósito específico que Ele mesmo planejou. E ser chamado por Deus exige uma coisa: exige andar por fé. É tão lindo, mas colocar em prática não é tão bonito desse jeito. Sabe por quê? Porque o nosso chamado, o nosso destino tem um preço. Tem uma etiqueta de preço no seu chamado. Eu não sei se você, como eu, em algum momento da sua vida já entrou em uma loja. Você entrou naquela loja e você viu um artigo que você queria, um sapato, uma bolsa, um relógio, um casaco. Você olhou para aquele artigo e disse: Deus, o Senhor não está entendendo, eu preciso disso. E aí quando você foi pagar, você percebeu que era milhares e milhares de reais ou de dólares. E aí você olhou para a moça da loja e disse assim: olha, eu vou dar mais uma olhada, depois eu volto. E você nunca voltou. É assim, gente. Hoje as pessoas gostam como soa ser chamado, como aparenta ser chamado, mas não estão prontos para pagar o preço. Não estão preparados para pagar aquilo que precisa ser pago. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez ninguém vai falar para você, todo mundo só vai falar da sua promessa, do seu chamado, do sonho, do destino, mas eu preciso te dizer, tem um preço para chegar lá. Há um preço para você pagar. As pessoas querem falar da promessa sem falar do preço que precisa ser pago. E eu confesso a você que eu orei muito e disse: Deus, por favor, me dá outra mensagem, assim, aquela que a gente fala e as pessoas: uau, meu Deus, eu vou viver tudo, mas Deus me deu essa, então você vai ter que escutar. Amém? Amém, gente? Vocês vão me ajudar, porque eu sou nordestino é animado. É isso aí, gente. A gente precisa falar do preço do chamado. É muito bonito olhar para as fotos da Casa de Deus, a igreja do pastor Kest Luna, mas alguém tem que falar do preço da construção. É muito bonito olhar para as fotos de uma igreja lotada, mas alguém tem que falar do preço de pastorear. É muito bonito olhar as fotos do nosso casamento. Eu sei que para algumas pessoas não é tão bonito, não é? Mas para algumas pessoas é bonito, no meu caso é bonito. Mas alguém tem que falar do preço, que é deixar o orgulho todos os dias de lado. O preço do pagamento, do casamento. Para tudo tem um preço. O seu chamado tem um preço. Andar por fé tem um preço. Jesus já nos avisou. Jesus já havia dito: olha, se você quiser ficar no meio da multidão, você pode ficar. Você entra e sai, ninguém vai perceber você. Mas se você quiser viver algo sobrenatural, você precisa parar. Você precisa pensar. Você precisa analisar, porque vai te custar tudo. Existe um preço no seu chamado. E sabe, hoje eu quero falar sobre 3 coisas, 3 apenas, que Deus quer te pedir para você chegar no seu destino, no seu chamado. O primeiro preço é que andar por fé e não por vista vai te custar o seu plano. Fala comigo, plano. Fala com vontade, plano. Andar por fé vai te custar o teu plano. Eu sei que todo mundo aqui tem plano, gente. Desde 7 anos a gente já tinha planos. A gente já dizia: eu vou casar com tantos anos, eu vou trabalhar nisso, eu vou fazer aquilo. Todo mundo tinha planos. Mas deixa eu te perguntar, o seu plano é o plano de Deus? Porque se você quiser viver a sua vida com o seu plano, você não vai conseguir viver o propósito de Deus. Se você quiser sustentar seu plano com o propósito de Deus, não vai funcionar. A Bíblia diz em Lucas 14, no verso 25 e 26, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus estava querendo mostrar para mim e para você a diferença de amor que deve existir entre o seu plano e o plano de Deus. É preciso haver uma diferenciação. O tanto que você ama o seu plano e o tanto que você ama o plano de Deus. Jesus estava dizendo: você precisa amar mais o meu plano. Você precisa se dedicar ao meu plano. E sabe, Jesus estava falando aqui para uma multidão de judeus. O judeu, para ele, bastava nascer numa família judia. Ele já era descendência de Abraão. Se ele era descendência de Abraão, ele tinha um futuro garantido.
certo. Ele não precisava de mais nada. Ele podia até viver a vida de qualquer jeito, porque ele já tinha um lugar garantido no céu. Simplesmente por quê? Porque ele era descendência de Abraão. Aí Jesus vem e quebra tudo e diz assim: olha, eu preciso dizer a você que você já tem o seu plano, baseado na sua vida, na família que você nasceu. Uau, o seu plano é maravilhoso, mas você precisa trocar o seu plano pelo meu propósito. Ei, se você quer viver o seu destino, você vai ter que abrir mão do seu plano. É um preço que você vai precisar pagar. E na vida a gente precisa pagar o preço. O problema é que a gente está sempre achando que o nosso plano é o plano de Deus. Já percebeu? Todo dia a gente acha que o plano da gente é o plano de Deus. Tem gente que tem uma facilidade para falar do plano de Deus. Hoje eu acordei e o plano de Deus foi que eu vestisse verde e azul. Não, gente. Se o seu plano sempre é o plano de Deus, você poderia ser Deus, né? Poderia ou não poderia? Nós precisamos ter muito cuidado, porque nós precisamos viver o propósito de Deus e abrir mão do nosso plano. Porque tem coisas que não estavam nos nossos planos, mas estavam no propósito de Deus. Hoje eu quero falar sobre Abraão. Não estava nos planos de Abraão subir aquele monte e sacrificar o seu filho. Não estava no meu plano enterrar minha filha, porque eu enterrei a minha primeira filha. Não estava talvez no seu plano levar aquela traição que você levou, ter que recomeçar do jeito que você recomeçou, mas deixa eu te dizer, estava no propósito de Deus. Deus queria construir uma grande nação, era necessário subir ao monte. Deus queria tocar milhares e milhares de mulheres que também perderam seus filhos. Era necessário que eu perdesse minha filha. Ei, há um plano de Deus por trás de todas as coisas. Talvez você fica, Deus tirou aquela pessoa da minha vida. Havia um propósito, sabe? Talvez Deus estava escutando as conversas que você não escutava quando você não estava por perto. Aquela pessoa na sua frente era uma, mas quando saía só Deus ouvia o que ele conversava. Tudo tem um propósito de Deus. Você precisa abrir mão do seu plano. Por quê? Porque andar por fé vai te custar o teu plano. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo isso aqui, mas isso aqui é a minha loja de roupas. Abraão entrou na loja de roupas dele. E de repente o que foi que Abraão disse? Ele disse, bom, esse aqui é o meu plano. Abraão tinha um plano, gente. Ele disse, vou ser pai de uma grande nação. Uau! Uau! Sara vai engravidar. E vai ser esse ano. E eu vou começar a povoar a terra. Abraão começou a vestir o plano dele. Meu plano é maravilhoso. Esse ano vai começar. E aí ele disse, esse o meu plano. Manda embalar. Meu plano é esse. Só que tinha que checar o quê? O preço. E aí quando Abraão vai checar o preço, o que é que tem no tempo? Tempo? Como assim tempo, Deus? Não estava nos meus planos pagar o preço do tempo. Já era para eu estar tendo filhos. Já era para eu ser pai de multidões. Tem gente que está assim, não estava nos meus planos pagar o preço do tempo. Já era para minha igreja ter 500 células. Já era para eu estar construindo um templo novo. Ah, não, Deus. Não estava nos meus planos. Já era para eu estar fazendo 10 eventos igual do Tiago Brunet por ano. Se você quer ser chamado e chegar no propósito de Deus para você, você vai ter que abrir mão do seu plano e checar o preço. E o preço de Deus para mim e para você no nosso propósito é o tempo. Muitas pessoas estão comprometidas com o plano de Deus, baseadas no si. Ah, Deus, eu obedeço o teu plano. Se o Senhor fizer no meu tempo, se o Senhor fizer na minha hora, mas deixa eu te dizer, tem um preço para andar com fé, e o preço é o tempo. Deus diz o tempo, Deus diz a hora que Ele abre a porta, a hora que Ele fecha, a hora que Ele promove. É Deus quem diz. Foi assim com Davi. Ele foi ungido com quantos anos? 17 anos. Ele foi nomeado com quanto? 37. 20 anos se passaram de quê? De tempo. O problema é que a gente é ungido hoje, quer ser nomeado amanhã. Há um tempo entre ser ungido e ser nomeado. Você precisa pagar o preço do tempo. É necessário pagar o preço do tempo. Tem gente que está ajoelhado, o óleo nem começou a derramar, o óleo nem começou a cair, já está querendo o cetro para reinar. É ou não é, gente? Não pingou a primeira gota, ele já está, me dá o cetro.
eu vou reinar. Graças a Deus que Davi, quando foi ungido rei de Israel, não foi pro Twitter e botou #futuro rei de Israel. Porque ainda faltavam 20 anos para ele ser nomeado. Olha bem para mim, porque o Facebook te pergunta como você está se sentindo. Você não precisa responder. Você precisa ficar calado e esperar o tempo. Você precisa esperar o tempo. Você tem que pagar o preço do tempo. Abraão precisou pagar o preço do tempo. Mas eu fico imaginando, Abraão disse assim: eu tenho outro plano. Eu já esperei tempo demais. E Deus me deu o quê? Me deu uma promessa, que eu seria pai de multidões. Então eu tenho um plano. Eu tenho uma estratégia. Vou me deitar com Agar e vou ter filhos. Que venha a descendência. Que venha a descendência. Abraão vestiu mais um plano. Só que ele precisou checar o preço, né? E no preço tinha o quê? Controle. Há um preço para o seu plano. Deixar a sua vida no controle de Deus. O problema é que a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida nas nossas mãos. Não é verdade? Tem horas que a gente acha que as coisas dependem da gente. Que é a gente que tem que fazer. Peraí, Deus está demorando demais. Deixa eu dar um jeito. Porque Ele não me prometeu que seria pai de multidões? Está demorando. Eu acho que Ele se esqueceu. Eu vou lembrar. Vou deitar com Agar. Sempre tem um plano B. Eu acho que Abraão ficou pensando, como é que, depois que Sara disse, como é que eu nunca pensei nisso, né? Como é que eu nunca tive essa estratégia? Boa ideia, Sara. Tem gente que ainda acha que a ideia de Satanás é uma ideia boa, né? Ainda acha que é o plano de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está achando que é você que faz acontecer, que você sabe se posicionar, que você sabe lutar pelo seu destino. Talvez você é o tipo de pessoa que você não espera ninguém te chamar, você já chega pro seu patrão, você já pede um aumento, você se apresenta pro dono da empresa. É muito legal isso. Gente motivada, gente que faz acontecer. Eu sou assim também. Eu também sou assim, eu sou uma máquina de aceleração. Eu sempre brinco, eu não preciso de muita gente para me motivar. Eu durmo 3 horas, já estou motivada, Jesus, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, isso é muito bom. Mas não funcionou com Abraão. Porque não adianta de nada você ter muita força que não é direcionada por Deus. Sabe por quê? Força no lugar errado é fraqueza. É fraqueza. Onde é que você está botando sua força? Qual foi o plano que você fez que não estava no plano de Deus? Tem um preço. O preço é entregar a Deus o controle. Olha bem para mim, eu estou falando para líderes. Você quer ser bem sucedido, você quer chegar no seu destino, entrega o controle da sua vida a Deus. Ah, pastora, está demorando. Entrega o controle da sua vida a Deus. Se demorou para Abraão e para Davi, você acha que não vai demorar para você também, não é? Tem tempo. Você precisa entregar o controle da sua vida a Deus. O problema é que a gente acha que a batalha é nossa. Quando você acha que a batalha é sua, você está dando para Deus a estratégia. Quando você sabe que a batalha é de Deus, é Deus que dá a estratégia certa para você. Abraão estava dando a estratégia para Deus, dizendo, olha Deus, achei uma ideia muito boa. Me deitar com Agar. Deus estava dizendo, se você ficar achando que a batalha é sua, você vai cair na estratégia errada. Ei, a batalha é de Deus. Deixa Deus te dar a estratégia. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus pegar toda essa sua força e potencializar no lugar certo. Porque é muito bom ter líderes aqui cheios de força, com muito potencial. Coloca no lugar certo. A melhor estratégia que você pode ter na sua vida é dar todas as suas estratégias e pegar a estratégia de Deus. Você está disposto? Você está disposto a pagar o preço de entregar o controle? Qual é o plano que você quer para a sua vida? Qual é o maior plano de Deus para você? Não é chegar no seu destino? É ou não é, gente? Me ajuda a pregar? É. Você não está disposto a abrir mão de qualquer outro plano? Tem gente que escreve seus planos, não é no papel não é num pleno não, é numa pedra, igual no Novo Testamento. Não sai daqui, esse é o meu plano, ninguém me tira daqui. Você não vai ser bem sucedido. Se você tem um plano, ele pode ser muito bom. Deus tem uma estratégia maior. Sabe, quando a gente começou a nossa igreja, ela era bem pequenininha. E meu marido tinha um plano, ele sempre foi muito visionário. Ele dizia assim, a gente vai comprar essa rua toda. E ele começou a comprar as casas. Aí Deus disse assim, eu tenho um plano maior. Eu vou te dar o melhor terreno da cidade, na principal avenida, 20 mil metros quadrados, na frente do Walmart. Ei,
Ei, se a gente ficasse agarrado, mas Deus disse que ia me dar toda a rua. Deus disse nada. Escuta o plano de Deus e abre mão do teu plano. Se você quer chegar no seu destino, tem um preço para você pagar. O preço é entregar seu tempo a Deus, entregar o controle da sua vida a Deus. É assim, gente. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o quê? Existe um processo. José, para chegar no palácio, precisou passar pelo poço. Foi, não foi? Precisou passar pela prisão. Nós precisamos aprender, tem um preço a ser pago. Talvez você está se sentindo frustrado porque você já se conectou com tudo que você achava que deveria se conectar, com as pessoas certas, com os cursos certos, com o tempo certo, e nada está acontecendo na sua vida. Você está olhando para si, eu estou travado, eu não saio do lugar, porque talvez você está tentando construir seu sonho sem consultar o arquiteto que planejou a obra. Você está tentando chegar no seu destino sem ouvir o plano de Deus para a sua vida. Ei, andar por fé vai te custar o teu plano. Fala comigo, plano. Mas não só vai ser esse preço que você vai pagar, não. Andar por fé vai te custar o teu padrão. Fala comigo, padrão. Porque tem muita gente que tem facilidade de cumprir o plano de Deus. Claro, né, gente? O plano de Deus sempre é bom. Mas quer cumprir o plano de Deus com o seu padrão, não vai funcionar. Não tem como você cumprir o plano de Deus com o seu padrão. Você não vai chegar no seu destino. Muita gente tem muito padrão na sua mente e na sua vida que luta contra o destino de Deus para ele. Você precisa se desvencilhar, pagar o preço do seu padrão. E muitos de nós cristãos temos um padrão chamado apego. Fala a verdade. Ou coisa para se apegar ao tal do crente. É ou não é, minha gente? A gente se apega às pessoas, se apega ao lugar, se apega aos bancos de madeira, se apega aos diáconos, não é? A gente se apega a tudo, se apega e fica acomodado. É ou não é? Se apega e fica acomodado. Ei, se o seu padrão é o apego, você precisa pagar o preço. Sabe, Abraão também tinha um padrão. Ele se apegou, gente. Se apegou a quem? Ao filhinho. Porque era o único. Ele disse assim: agora eu tenho meu filhinho. Agora ele vai ficar do meu lado. Agora eu vou paparicar. Olha o apego de Abraão aqui. Vou paparicar. Vai ser muito bem cuidado. Desse menino vai comer pão de ló. É ou não é? De tão fino que ele é. Meu Deus, papai vai botar ele para dormir todo dia. Aí Jesus disse assim: tem um preço. Cadê o preço? Libera. Talvez você tenha um apego e Deus está dizendo: libera. É isso mesmo que você está ouvindo. Libera. Sabe por quê, gente? Porque no plano de Deus, andar por fé, às vezes a gente vai ter que fazer umas coisas meio loucas. Vai ou não vai? O padrão de apego precisa sair da nossa vida. Sabe por quê? Porque uma mente fechada sempre vai produzir uma vida paralisada. Você precisa abrir mão do apego. Não dá, né, gente? A gente precisa abrir mão. Não dá pra gente ficar agarrado àquele monte de coisa que a gente tem e ser um líder de sucesso. Mas tem gente que tá agarrado. Quando em 2003 o pastor disse que ele não era legal. Quando em 1999 ele não foi chamado para aquela reunião. Aí você vai se apegando. Você vai se apegando a todos os traumas que você sofreu, a todas as coisas difíceis que você passou. Não vai adiantar, você precisa liberar. Não dá para viver o seu destino e não estar disposto a correr riscos. O destino se revela no nível de risco que a gente se aventura. Abraão, o destino dele estava ali, na frente dele. Começou a ser revelado quando ele disse assim: estou disposto a correr o risco. Estou disposto a liberar. Estou disposto a dar o que ninguém queria dar. Aí Deus disse: espera aí que teu destino está começando a acontecer. Quando você disser assim: Deus, eu estou disposto a liberar o que for preciso. Deus, eu vou abrir mão. Seu destino vai começar a acontecer. Mas você precisa aprender a passar riscos. Sabe por quê, gente? Para aprender a nadar, ninguém pode nadar na bordinha da piscina, não é? Aqui é assim, quem nunca fez aula de natação? Todo mundo já fez aula de natação na vida, porque nenhuma mãe quer que o filho morra afogado. Primeira coisa que eu botei nas minhas filhas: vai nadar. Enquanto não nadar, elas não querem ir para a aula de natação e aí em casa, a professora vem em casa: não quero nada com você, vai. Mas deixa eu te dizer, quando a gente estava aprendendo a nadar, a gente começa na bordinha, não é?
A gente não segura na bordinha porque a bordinha é familiar. É o apego à bordinha, não é o apego da gente? Ei, a bordinha da segurança, dá ou não dá? A bordinha te ensina a nadar? A bordinha te ensina a nadar? Você tem que ir pro fundo. Mas deixa eu te dizer, a gente não gosta de ir pro fundo. Sabe por quê? Porque por mais habilidade que o professor tenha, sempre há um risco de se afogar, é ou não é? Só chega no destino quem está disposto a correr riscos. Você precisa estar disposto a correr riscos para viver o futuro, o chamado, o destino que Deus tem para você. Abraão estava ali, gente. Abraão era o pai da fé. Por quê? Porque ele estava disposto a correr risco. Libera, gente. Faz igual a LX. Desapega. Desapega. Você precisa liberar. Eu precisei liberar muitas coisas na minha vida, gente. Quando comecei o ministério, a igreja era bem pequenininha, bem batista, aquele modelo bem tradicional, muitos anos atrás, que eu não vou dizer para não mostrar a minha idade aqui. Quando eu cheguei lá, tinha uma irmãzinha bem velhinha, ela disse assim: pastora, toda mulher do pastor, quem nunca foi numa igreja que a mulher do pastor era regente do coral? A mulher do pastor geralmente era regente do coral. Ela disse: pastora, a gente vai fazer um coral e a senhora vai reger. Eu? Reger o coral? Não, minha filha, você não está entendendo, não sei nem cantar. Como é que eu vou reger um coral? Não, pastora, a senhora só precisa fazer assim, ó. Eu olhei para ela e disse: você não está entendendo. No mesmo dia que eu ganhei o cargo, no mesmo dia eu repassei. Eu disse: eu não vou fazer assim. Talvez você está fazendo assim, ó, porque você não aprendeu a desapegar. Você não aprendeu a liberar o que não foi feito para você, para abraçar o que é seu. Se eu não tivesse dito: eu vou ficar igual a mulherzinha do pastor regendo o coral, eu não estava vivendo o meu ministério. Deixa eu te dizer, libera. Deus trouxe você aqui para dizer: você precisa sacrificar o que é necessário, senão você não vai chegar no seu destino profético. Tem muita gente apegada aqui, apegada ao lugar, apegada ao diácono, apegada a tudo. Desapega, meu filho. Você precisa liberar. Abraão estava lá e dizendo: eu vou liberar o que é mais importante para mim. Se você continuar respondendo a uma situação de 2019 com o pensamento de 1985, você não vai sair do lugar. Muda seu pensamento. Evolui a sua mente. Para de pensar pequeno. Gente, pensamento pequeno não paga nem aluguel para estar na nossa cabeça. Se ao menos a gente estivesse ganhando dinheiro, né? Você está ganhando alguma coisa pensando pequeno? Me ajuda a responder. Tá, minha gente? Quem ganha dinheiro aqui pensando pequeno? E por que você está pensando pequeno? Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém ouviu falar de Alexandre o Médio aqui, porque médio, medíocre, não brilha na vida. Agora Alexandre o Grande, todo mundo já ouviu falar. Seja grande, pense grande, libere as coisas pequenas. Tem coisas que você precisa liberar. Lá na nossa igreja é assim. Eu e meu marido, a gente não sabe de tudo que acontece na igreja. Bom, grande parte a gente não sabe. Porque eu tenho bons líderes, eu tenho bons pastores que resolvem as coisas que eu não posso resolver. O problema é que a gente está abraçando os problemas do mundo. Todos os questionamentos das pessoas na igreja a gente quer resolver, não vai chegar no destino. Não vai chegar no destino. Você precisa liberar o que é necessário ser liberado. Eu não vou abraçar uma causa que não é para mim abraçar. Você não vai abraçar algo que não é para você abraçar. Libera. Mas sabe por que você não libera? Porque você quer ser o dono. Porque você quer ser o único que sabe resolver. Porque você quer o poder e o cetro na sua mão. Não vai governar. Você precisa liberar. Você precisa saber que tem gente melhor do que eu do meu lado. Deixa ele fazer. Deixa ele brilhar. Deixa ele fazer acontecer. Você está permitindo. Você está deixando. Você está liberando. Libera. Você vai ter que liberar o seu padrão. Aí eu fico pensando: Abraão, ele volta para o padrão. É ou não é? Talvez ele voltou para o padrão das questões. Ele deve ter dito assim: e agora? Vou perguntar a umas 25 pessoas. Calma que enganchou a roupa aqui. Desenganchou. Gente, eu vim aqui até sem mala. Eu cheguei aqui, minha mala foi extraviada. Eu não tinha nenhuma roupa para pregar. Passei na casa da minha amiga, no shopping, comprei uma roupa, disse: me dá uns casacos aí e botei aqui. Tu tem que me ajudar a pregar, porque eu estava doente ontem, mas hoje eu estou curada. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa.
Aí Abraão pegou mais um padrãozinho dele, foi ou não foi? Será que Abraão pegou? Será que Abraão disse assim, vou consultar 25 pessoas, vou perguntar aquele meu guru preferido o que eu deveria fazer? Não, se 15 pessoas entrarem de boné vermelho na minha igreja, eu faço. Às vezes a gente tá apegado ao padrão, né? Que padrão, pastora? De perguntar a todo mundo antes de perguntar a Deus. Vou perguntar, né? Vou perguntar a todo mundo. A intercessora, todo mundo antes de perguntar para Deus. Aí eu visto o padrão de perguntar tudo para todo mundo. Aí quando eu olho para o preço tem o quê? Cala a boca, escuta e obedece. É o preço que você precisa pagar. Eu queria te dizer outra coisa, mas não foi o que Deus me deu. Toda vez que você quiser perguntar sobre o plano e o propósito de Deus para a sua vida, Deus vai olhar para você e vai dizer, fica calado, escuta e obedece. Vou até tirar porque isso não combina comigo. E olha que eu não tinha nenhum microfone de lapela aqui para me ajudar. Presta bastante atenção. A ordem de Deus foi clara para Abraão. O que foi que ele disse? Leva Isaac. Sacrifica Isaac. Mas sabe qual é o padrão da gente, gente? Procrastinar. A gente pensa em todas as variáveis. A gente pensa, o que é que vai acontecer se... Aí a gente termina não obedecendo. A gente deixa para depois. A gente fica, como diz o brasileiro, enrolando Deus. É ou não é, minha gente? A gente fica perguntando a todo mundo. Gente, se Abraão tivesse perguntado a Sara o que ele deveria fazer, ia pegar em bomba. E eu não ia. Quem é mulher aqui sabe. Se Abraão tivesse dito assim, Deus disse para eu sacrificar Isaac, o que é que tu acha que eu deveria fazer? Rapaz, era bem capaz dela pegar ele, jogar ele numa pedra e sacrificar. Mas o filho dela ela não ia deixar. Não ia nada. Porque quem é mulher e é mãe aqui vai me entender. Mãe para cuidar dos filhos é igual o quê? Igual uma leoa. A gente pode achar ruim o comportamento dos filhos, a gente pode até falar mal deles, mas ai da vizinha e do professor que se atreva a falar. Não é meu filho não. Aqui ó, meu filho não. Olha bem para mim, se Abraão tivesse perguntado a Sara se deveria obedecer o chamado e o destino, ele ia chegar no destino? Ia chegar no destino? Então por que você está perguntando aqui não deve perguntar? Porque você está dando mais razão às pessoas e menos razão a Deus. Qual é a voz que você vai ouvir? Você precisa abrir mão do padrão de ouvir todo mundo, meu filho. Porque a voz do povo não é a voz de Deus, não. E digo mais, a voz do povo geralmente é a voz da inveja. É ou não é? Fala teu sonho pro povo. O que é que tu vai receber de volta? Tu vai receber inveja. Porque a voz do povo é a voz da inveja. A Bíblia diz que em João 21 estava lá Jesus e seus discípulos. Aí Jesus chega para Pedro, tinha acabado de restabelecer ele a posição e estava começando a falar que tipo de morte ele ia morrer. Aí o que é que Pedro fala? E João? Pedro já estava querendo matar João. Se eu morro, João morre também. Se Jesus tivesse perguntado a Pedro, como você acha que João deve morrer? Com certeza Pedro ia dizer, crucificado de cabeça para baixo. E olha que Pedro era amigo de João. Sabe por quê, gente? A voz do povo não é a voz de Deus. E geralmente a voz do povo é a voz da inveja. Você precisa ouvir a voz de Deus. Abraão não foi perguntar para Sara o que ele deveria fazer, não, porque Deus já tinha dito para ele o que ele tinha que fazer. Então escuta a voz de Deus. Agora tem muito cuidado, porque tem uma voz mais perigosa do que a voz do povo, mais perigosa do que a voz da inveja. Sabe qual é a voz? A sua. Sabe por quê? Porque essa é a voz que você mais escuta. Quem aqui escuta mais a si mesmo do que os outros? Gente, a gente pode ter folga de todo mundo, menos da gente. A gente tem folga dos filhos, deixa com a avó. A gente tem folga do marido, vai jogar futebol. Tem ou não tem? A gente tem folga de todo mundo, menos da gente. A gente acorda com a gente, de tarde a gente tá com a gente, a gente vai dormir com a gente tá o tempo todo com a gente. Se você não gostar de Deus, de você, e se você não aprender a colocar a sua voz e seu pensamento cativo em alinhada com o pensamento de Deus, você vai fracassar. Você precisa pensar como Deus pensa. Muito cuidado com quem você está ouvindo. Tem crente aqui que está igual a doido, ouvindo muitas vozes. Muitas vozes.
Cuidado com as vozes, viu? Porque tem haters em todo canto. Abraão sabia que para quem ele contasse ia dar problema, ia ou não ia? Já pensou para qualquer pessoa que ele dissesse assim: tô ali indo matar meu filho. Eu duvido que ia ter uma pessoa: vai Abraão. Ninguém ia dizer vai. Todo mundo: você está fazendo uma calúnia, você não pode fazer isso. Mas Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu vi uma vez a história de um homem que perdeu um relógio caríssimo, um relógio muito raro. Colocou todos os empregados dele dentro do escritório para procurar o relógio. Todo mundo procura o relógio. Aquela ruma, como diz no Nordeste, aquela ruma de funcionário procurando o relógio. Ninguém achou o relógio. Quando todo mundo saiu do escritório, só ficou um funcionário. Ele fechou a porta, ficou lá. Depois de pouco tempo, ele saiu com o relógio na mão. Todo mundo ficou: como você conseguiu achar o relógio? Todo mundo procurando, ninguém conseguiu. Ele: simples. Eu fechei a porta, fiquei em silêncio e ouvi o tic-tac do relógio. Ei, deixa eu te dizer, talvez você não chegou no seu destino porque não está em silêncio para ouvir o tic-tac do relógio. Deixa eu falar para você. A voz do seu destino às vezes está falando bem baixinho, porque a vida já é muito barulhenta. Você precisa aprender a ouvir a voz. A Bíblia diz que a voz do destino de Samuel chamou ele e disse assim: ó, Samuel, o profeta Eli escutou? O profeta Eli escutou, gente? Samuel escutou? Sim, porque a voz do seu destino só quem escuta é você. É você que escuta. Ei, eu estava essa madrugada orando. Deus disse isso para mim. Deus disse: Talita, o profeta Eli não ouviu. Quem ouviu foi Samuel, porque a voz do meu destino eu só falo para o meu filho. Ei, Deus está falando a voz do seu chamado, do seu destino. Talvez você não está ouvindo, porque está com muito barulho, está ouvindo muitas vozes. A voz da vizinha fofoqueira, todo mundo invejoso. Para de ouvir as vozes contrárias e ouve a voz de Deus. Você vai precisar pagar o preço. E em último lugar, para andar por fé e não por vista, vai te custar o teu prazer. Fala comigo: prazer. Fala com vontade, gente. Prazer. Plano, padrão, prazer. Aí você diz: ai, pastor, o prazer. Calma. O prazer não é a alegria, não é a satisfação. Não é isso que vai te custar. O prazer são aquelas coisinhas que nos dão prazer, mas não fazem parte da nossa identidade em Deus. Aquelas coisinhas chamadas orgulho, soberba, prepotência. Esse prazer você vai precisar pagar. Você vai precisar pagar o preço do prazer do quê? Do aplauso. Uau! Eu acho que em algum momento da vida Abraão estava pensando isso. Estava ou não estava? Abraão disse: rapaz, eu vou ser o cara. Deus me escolheu para ser o líder da nação. Eu vou pregar, todo mundo vai ficar em pé e vai bater palma. Eu já estou imaginando eu mandando e as coisas acontecendo. Eu mandando e as coisas acontecendo. Eu mandando e as coisas acontecendo. Aí Deus diz: vai precisar abrir mão. Vai precisar abrir mão do prazer. Sabe por quê? Porque quando você quiser aplausos, tem um preço para pagar. O quê? Humildade e serviço. Tem ou não tem, gente? Você vai precisar pagar. Vai precisar pagar. Se quer chegar no seu destino. O problema é que tem pastor que no altar quer que todo mundo seja voluntário na igreja, não é? Quer que todo mundo sirva. Mas no altar só tem o quê? Só tem soberba, gente. Só tem preguiça, gente. Olha bem pra mim aqui, ó. Não deixa nada te distrair, não. Eu confesso pra vocês que eu já fui pregar em umas igrejas que eu peguei o microfone assim. Gente, que vontade. Eu tinha uma vontade de dizer assim: sai todo mundo daqui agora. Vai todo mundo embora dessa igreja. Gente, sai enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque o pastor parecia mais um rei sentado num trono com um cetro de ouro na mão. Era muita munganga, era muita kikiki, kkk. Ixi, o meu fulano, o meu cicrano. E o povo tinha que lavar o chão para o camarada passar. Eu ficava olhando assim: Jesus, segura minha língua, Senhor. Segura minha língua, Senhor. Porque a vontade que dava era pegar o microfone: sai todo mundo dessa igreja agora. Você não está vendo que está errado? Deixa eu te dizer, você vai precisar pagar o preço da humildade e do serviço. Vai, para chegar no seu destino. Seu destino não está no aplauso de ninguém, na fama de ninguém, porque as pessoas podem te aplaudir hoje, amanhã dá um vacilo para tu ver. Dá para tu ver?
Seu destino não está no aplauso das pessoas. Você vai precisar pagar o preço do serviço e da humildade. Mas também tem outro preço que você vai precisar pagar. O preço da preparação. Sabe por quê? Porque eu posso imaginar Abraão, ele disse assim: eu fui escolhido, ninguém pega meu lugar. Porque Deus disse para mim, já mostrou até as areias, os grãos de areia, as estrelas do céu. Foi ou não foi, minha gente? Eu que fui escolhido, só para mim. Aí ele olha o preço. Preparação. Meu filho, você pode ser escolhido como for. Deus pode dizer que você é o cara, a mulher da vez, a bola da vez. Se você não se preparar, vai sair. Porque o seu destino não isenta o processo, a preparação. Você precisa se preparar. Disciplina para fazer o que é necessário. Eu posso dizer a você que a pessoa na vida que mais me ensina sobre disciplina é o meu marido. Porque eu podia falar sobre qualquer pessoa importante aí, mas eu sou casada há 15 anos com ele. Há 15 anos que eu durmo e acordo do lado dele. Eu nunca, nem sequer um dia na minha vida, eu vi o meu marido se levantar e comer um pedaço de uma maçã, uma bolacha seca, nada, sem antes ler a Bíblia e orar. Nunca vi. Nunca. Todo dia quando ele acorda, ele tem um momento dele com Deus. Ele não toma um copo de suco. A gente pode estar em Paris ou no Alto Sertão, ele vai ter o tempo dele com Deus. Eu sei que muita gente aqui não tem disciplina. Acha que está se preparando, mas não está não. Vir para a conferência não é se preparar não, viu? Preparação é muito mais do que isso. Com certeza tem gente aqui que chegou aqui, que está sentada aqui, que está batendo palma, que está dizendo: uau, mas não leu a Bíblia hoje. Deixa eu te dizer, se você não leu a Bíblia hoje, minha filha de 7 anos que está na minha casa e a de 5 já leram. Porque na minha casa tem disciplina. Disciplina. Eu garanto a você que ela já leu a Bíblia. Se você quer chegar no destino que Deus sonhou para você, você precisa abrir mão, pagar o preço. E eu vou falar do último casaco. Talvez o último casaco que você vestiu foi o casaco da desistência. Porque você falhou. Porque você errou. Abraão quis vestir o casaco da desistência. Ele disse assim: vou abandonar tudo, vou deixar tudo. Por quê? Porque me deitei com H, pequei, errei, não tem mais nada sobrando para mim. Deus diz que até para nossa desistência Ele dá um preço. Qual é o preço? Recomece. Recomece. Eu não sei se você chegou aqui, se você falhou, se você caiu, se você perdeu. Deus está dizendo: ainda tem um preço a ser pago. Recomece. Ainda tem uma chance, ainda tem uma oportunidade. O problema é que a gente vive numa sociedade da filosofia sem erro. As pessoas dão muito valor a quem é bem sucedido, a quem nunca erra, a quem nunca falha. E a gente vive nessa ânsia: nunca vou errar, nunca vou errar, nunca vou falhar. Deixa eu te dizer, se você quer chegar no seu destino, você vai precisar pagar o preço de falhar e começar de novo, de errar e tentar mais uma vez. Veja valor nos seus erros, porque há valor nos erros da gente, no fracasso da gente. Sabe qual é o problema? Porque a gente associa o ato de falhar com a identidade do fracasso. Porque você falhou não significa que você é um fracassado. Foi um negócio que falhou, não foi você que falhou. Foi a apresentação que falhou, não foi você que falhou. Deus já está olhando para você hoje, como olhou para Abraão, e está dizendo: recomeça, tenta de novo, mais uma vez, eu te dou mais uma chance. E eu quero terminar com uma outra palavra que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz em João 21, versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali um braseiro e em cima peixes, e havia também pão. Porque no Novo Testamento só se cita a palavra braseiro 2 vezes. Quantas vezes, gente? 2 vezes a palavra braseiro aparece no Novo Testamento. A primeira vez, um braseiro aparece diante de quem? Do pátio de Caifás. O momento da queda de Pedro, o momento que ele cai, o momento que ele nega. Você percebe que ele negou Jesus diante de um braseiro 3 vezes? 3 vezes diante de um braseiro ele negou Jesus. E aí outro braseiro aparece aonde? Naquela madrugada fria na Galileia. Olha bem para mim. Jesus faz quantas perguntas a Pedro ali?
3. Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, eu te amo. 3-1. Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, eu te amo. 3-2. Jesus pergunta de novo, diante de um braseiro: Pedro, tu me amas? 3-3. Aí ele diz: Pedro, segue-me. 4-3. Deixa eu te dizer, você pode ter negado 3 vezes, você pode ter falhado, você pode ter caído. Sabe o que é que Deus diz para você? Eu vou apagar a memória do teu fracasso e no lugar vou te dar uma memória de vitória. Deus estava apagando a memória de queda de Pedro e 3 vezes ele disse: tu me amas? Acabou, Pedro. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai ser o líder da nação. Deixa eu te dizer, eu não vim aqui para trazer uma palavra de peso sobre você. Eu vim aqui para você saber o preço e dar valor ao preço que já foi pago. Abraão não podia viver o destino dele se colocasse tudo no crédito. Deus não te trouxe nessa conferência para você colocar no crédito o que se precisa ser pago à vista. Tem muito líder colocando no crédito. Acorda 6 horas da manhã, tira foto da Bíblia, posta no Instagram e vai dormir de novo. Crédito, por favor. Crédito, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Você só vai viver o seu destino se você estiver disposto a pagar à vista aquilo que você está colocando no crédito. Você está preparado? Oi, eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Obrigada por assistir até o fim essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma bênção na sua vida. Eu tenho mais um convite para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas e que ela também seja vida e encorajamento para outras pessoas. E não se esqueça, eu vou deixar aqui nessa tela mais 2 indicações de mensagens para você assistir. Tenho certeza que continuar aprendendo vai te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida. Um grande beijo no seu coração e Deus abençoe.